Os verbos podem estar em 3 modos: subjuntivo, que indica uma dúvida, desejo, possibilidades, um fato incerto. Por exemplo, talvez discurse bem esta noite. Podem estar no imperativo, que indica uma ordem, um pedido. A palavra imperativo lembra imperador, aquele que manda, dá ordem. Por exemplo, faça sua tarefa. E o indicativo, que é o que vamos estudar hoje. O modo indicativo expressa uma certeza, um fato. Exemplos: caminho todas as manhãs. Caminhei ontem à noite. Caminharei sábado à noite. Aqui temos uma tabela de todos os tempos dos verbos no modo indicativo. Vamos entender como funciona essa tabela? Temos 3 tipos de conjugações. Na primeira, são os verbos terminados em ar. Na segunda, os verbos terminados em er. E na terceira, os verbos terminados em ir. Vocês repararam que as terminações dos verbos estão destacados? Isso quer dizer que para a conjugação de todos os verbos regulares, essas terminações sempre serão as mesmas. Para entender melhor, vamos conjugar um verbo regular. Conjugue o verbo aprender no pretérito perfeito. Então, eu vou olhar lá na tabela do pretérito perfeito e em qual dessas colunas eu devo me basear? Como o verbo que eu tenho que conjugar termina em er, então eu vou olhar a segunda coluna, a coluna da segunda conjugação. Vou escrever os pronomes no singular: primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Agora os pronomes do plural: primeira pessoa do plural, segunda e terceira pessoa. Pronto, agora é só conjugar. Eu aprendi. Tu aprendestes. Tu aprendeste ou tu aprendestes? Bom, sempre quando surgir alguma dúvida de como termina o verbo, você pode olhar as terminações na tabela, pois os verbos regulares, as terminações serão sempre as mesmas. Já observei que termina com este, pois está no singular. Vamos lá, continuando. Ele aprendeu, nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam. Pessoal, para quem não sabe o que são verbos regulares, são aqueles em que o início não se altera quando conjugados. Reparem que os radicais dos verbos são sempre os mesmos. Já nos verbos irregulares, esses radicais se modificam, como no caso dos verbos ser, estar, ir. Agora vamos entender o que significa cada termo dessa tabela. Primeiro, vamos eliminar aqueles que já aprendemos: presente, passado e futuro. Presente do indicativo é aquele que indica uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Por exemplo, eu vou agora ao supermercado. O pretérito perfeito é aquele que indica uma ação que ocorreu no determinado momento do passado. E o futuro do presente, que indica uma ação que acontecerá no momento posterior ao discurso. Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Esses tempos são o presente, passado e futuro que já aprendemos. Agora temos mais esses 3 aqui. O pretérito imperfeito expressa continuidade e duração no tempo, indica uma ação que se prolongou no passado. Por exemplo, eu pulava no colchão da cama da minha mãe. Quando ele cantava na escola, sempre era aplaudido. Mas, prof, isso não é o mesmo que passado? Sim, mas observe que se eu conjugar no pretérito perfeito, o sentido vai mudar um pouco. Eu pulei é diferente de pulava. Eu cantei é diferente de cantava. Para diferenciar rapidamente um do outro, é só pensar assim: o pretérito perfeito aconteceu uma vez no passado, em algum momento. O pretérito imperfeito acontecia em vários momentos ou em um momento prolongado do passado. Por exemplo, eu cantei quer dizer que em algum momento do passado eu cometi essa ação. Agora, se eu disser que eu cantava, eu quero dizer que isso aconteceu em um momento mais prolongado, demorado ou várias vezes no passado. Pretérito mais que perfeito também está no passado mais distante. Ele não é muito utilizado no nosso dia a dia. Ele costuma aparecer em discursos mais formais, em exclamações ou em linguagem poética.
Diogo falara de seus pais. Ele conquistara a simpatia dos seus ouvintes. Futuro do pretérito. Indica uma ação que é consequente da outra, ou seja, poderia ter acontecido depois de uma ação passada. Por exemplo, eu ficaria bem se ele voltasse a ser meu amigo. Eu faria esse favor se você tivesse pedido antes. Então, o futuro do pretérito é algo que aconteceria se houvesse acontecido uma ação passada.